Para falar conosco a respeito dessas medidas, está na linha a Cláudia Costin, que é fundadora e diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV e professora visitante na Faculdade de Educação de Harvard. Professora, obrigada por nos atender. Como é que a senhora enxerga essas medidas que foram anunciadas pelo governo, pela prefeitura? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Débora, boa tarde para o Renan e aos ouvintes da Band News FM. Bom, eu enxergo como coisas possíveis. É importante a gente entender que para uma situação tão complexa como um ataque a uma escola, nós não podemos olhar só para a escola não pode ficar sozinha, é importante que a segurança pública, os psicólogos, tudo isso seja mobilizado para que a gente tenha uma resposta mais efetiva. Mas não podemos esquecer que no médio e longo prazo é a qualidade do ambiente escolar, um ambiente escolar pacífico, coeso, saudável, que vai resolver esse problema. Eu enxergo como algo positivo, especialmente a ideia de não colocar um policial por escola. Quando a gente olha para escolas nos Estados Unidos que sofrem ataques frequentes, algumas delas tinham detector de metais, tinham a policial e nem por isso deixaram de ser atacadas. O que nos ajuda, e muito, é ter os professores capacitados para detectar sinais ou monitorar sinais de que algo errado tem o risco de se passar naquela escola. E gostei muito do que falou a prefeitura, no sentido de que nem toda ameaça vira uma ação concreta. Então, simplesmente existir uma ameaça pode deixar pais, alunos e professores em pânico, mas talvez seja isso que algumas pessoas querem. Nós precisamos ter gente preparada para saber se essa situação é de fato algo que tende a se concretizar e não sair suspendendo imediatamente a aula de tudo, como aconteceu ontem, por exemplo, em muitas universidades no estado de São Paulo e até fora do estado de São Paulo. Então, acho que são medidas de prudência. Os psicólogos, aplicar o que está estabelecido na lei de 2019, que demanda psicólogos em ambiente escolar, não para fazer tratamento clínico dentro da escola, mas justamente para preparar os professores para detectar os sinais e também para poder ter, naquelas escolas que foram afetadas, como é o caso da Tomásia Montoro, um processo de cura. Eu sei que é uma palavra meio forte, mas um processo de olhar para o estresse pós-traumático que muitos professores daquela escola sofreram, suspender a aula, como foi suspendido por 2 semanas, para que esse processo pudesse acontecer e prepará-los para uma volta saudável, né, em condições saudáveis de acolher os alunos. Cláudia, acho que são boas medidas. É muito importante bater nessa tecla que você já abordou, de ser um primeiro passo, né? E que esses profissionais que vão ser incorporados agora não vão se transformar em super-heróis que vão resolver todos os problemas que o ensino tem hoje no Brasil ou na cidade de São Paulo, no estado, né? Tem um aspecto muito importante que é falado tanto pelo governador quanto pelo secretário de Educação, que é esse termo muito amplo da questão relacionada à saúde mental. São muitos os aspectos, são muitos os diagnósticos possíveis e uma variação gigantesca se a gente for comparar, por exemplo, um aluno da primeira série com um aluno do 9º ano, né? São vivências diferentes, idades diferentes. É um trabalho que vai ser feito, vai levar tempo para ser feito, para ter mudanças de fato, né? Sem dúvida. Agora, a saúde mental é importante, e essa ideia de ter uma pessoa, um dos professores, eu não acredito que seja um professor a mais, mas um dos professores olhando com mais atenção, ou pelo menos mais preparado para lidar com a saúde mental, é uma ideia inteligente, é uma ideia que faz sentido, porque ele pode ser a porta de entrada para
a identificação de problemas de saúde mental. Eu queria comentar uma coisa relevante, que muitas vezes nós adultos falamos, bullying não é problema, nós passamos por bullying, ninguém morreu por causa disso. Não é verdade. Muita gente acaba ou se suicidando por conta de bullying, desenvolvendo depressões complicadas por ter sofrido muito bullying na infância e na juventude, ou, do outro lado, virando um agressor. Eu queria lembrar que no evento de Realengo, o ex-aluno adulto que tinha sofrido quando jovem bullying na escola, voltou para se vingar da nova geração que estava na escola, né? Então, bullying gera a possibilidade de agressão. Então, a melhor coisa que a escola pode fazer no médio e longo prazo é evitar bullying, é desenvolver a empatia nos estudantes, é criar uma comunicação não agressiva, e também os pais podem supervisionar o uso das redes sociais. Da mesma maneira que o ministro chamou as redes sociais, montou um grupo de trabalho da Polícia Federal para monitorar as redes sociais, é importante que os pais de adolescentes prestem atenção onde seus filhos estão navegando nas redes sociais. Lembrar que aquele aluno de 13 anos, nas redes sociais, no TikTok, não foi nem na Deep Web ou coisa assim, postou ameaças aos colegas, frases racistas, e os pais são responsáveis também. Pois é, a senhora tocou justamente num ponto que eu queria abordar, até faço minha última pergunta em relação aos pais, né? Porque é uma responsabilidade compartilhada, a gente falou de escola, de governo, de estado, de polícia, de psicólogos, né? De profissionais de saúde. Mas quando a senhora respondeu no comecinho da nossa conversa, né? Criar um ambiente escolar pacífico e saudável, eu fiquei pensando aqui como isso é desafiador, porque a escola é um reflexo da nossa sociedade, né? E cabe, sim, aos professores, mas também aos pais e responsáveis, ensinar sobre violência, bullying. E isso que a senhora colocou foi muito bem considerado aqui. Brincadeira é quando todos se divertem, né? Ah, mas foi uma brincadeira. Ai, mas é mimimi, no meu tempo eu fazia, ninguém... Não, brincadeira é quando todo mundo se diverte. Se é uma ofensa, se alguém não tá gostando, claramente não é uma brincadeira. Mostrar o quão diversa é a nossa sociedade, que há pessoas diferentes. Racismo, assédio, homofobia, são temas que precisam ser abordados. Só que me preocupa porque tem muitos adultos que não sabem lidar com essas questões. A gente está vivenciando e observando cenas de selvageria, de agressões físicas, certas cenas de barbárie em várias cidades, em vários estados, em todo o país. Então, isso me gera uma certa preocupação e um alerta para os pais que são conscientes que essa conversa precisa também surgir em casa, mas até que ponto esse é um reflexo da sociedade, do que muitas vezes essas crianças e adolescentes podem ouvir dentro de casa, ou enfim, né, não só no acesso à internet, mas e os responsáveis também? Sem dúvida, Débora, é muito importante falar do papel dos pais. Evidentemente, os pais também não podem tudo, porque adolescentes, justamente, a adolescência é uma idade que você se isola e às vezes se isola dos pais. Mas por isso que é tão importante ter um diálogo construtivo com os filhos. Os psicólogos chamam isso de uma escuta ativa, de ouvir com menos censura, para que os filhos procurem os pais quando um problema aparece. E, ao mesmo tempo, falar de valores com as crianças e os jovens. A escola não pode tudo sozinha. Os professores podem, sim, criar um ambiente saudável dentro da escola, mas se o ambiente é tóxico em casa, se há frases racistas sendo ditas constantemente em casa, se eles veem os seus pais ao divergir politicamente ou esteticamente, ou seja lá o que for, com conhecidos de uma forma agressiva, sarcástica, eles vão reproduzir na escola o que eles veem em casa. Então, um trabalho conjunto de pais, professores, de membros da comunidade escolar, preparando esses alunos, especialmente os adolescentes, que começam a entrar numa idade em que vão testar hipóteses, a ter um diálogo não agressivo
e desprovido de preconceitos é fundamental. A gente não para de educar os filhos quando eles entram na adolescência. A gente para de ficar tomando todas as decisões por eles, mas devemos sempre conversar com eles e de forma que eles se abram conosco. Conversar é sempre o melhor caminho, ter espaço para diálogo, para troca em todos os ambientes. Cláudia Costin, fundadora e diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV e professora visitante na Faculdade de Educação de Harvard. Muito obrigado por atender os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.